Coloca na tela do canal do YouTube o nosso GC. A pergunta é a seguinte: futebol goiano vive crise de público? Futebol goiano vive crise de público? E eu fiz aqui um levantamento dos principais clássicos dessa Série B comparando com os clássicos goianos. Olhem para vocês verem os repás, os clássicos Remo e Paysandu, os 2 jogos nessa temporada 2025. Paysandu e Remo, comando de campo do Paysandu, 33.513 pessoas. Remo e Paysandu, comando de campo do Remo, 45.544 pessoas. Juntos levaram quase 90 mil pessoas do estado do Mangueirão nessa temporada. Atletiba, olha aí, o clássico Atlético Paranaense e Curitiba, também na tela do YouTube. 35.315 pessoas no estádio Couto Pereira, 39.469 pessoas no estádio do time do Atlético Paranaense Arena da Baixada. Quase 80 mil pessoas, colocadas aí em 2 jogos. Agora o clássico Vila Nova e Goiás, os 2 jogos. Põe pra gente aí o público. Vila Nova e Goiás, 9.960 no Oba, 11.383 pessoas no estádio da Serrinha. 20 mil pessoas, Mas quanto que deu Vila Nova e Goiás no Serra Dourada? Não, mas aí é campeonato goiano, a comparação é só Série B. É só Série B. Só Serra Dourada, só Série B. Serra Dourada deu mais de 35 mil pessoas, Mas a comparação é só na Série B. Olha, Atlético e Goiás. Atlético e Goiás também, o jogo no estádio Antônio Ascioli com 6.668 pessoas. Goiás e Atlético na Serrinha, 13.587 pessoas. Então, juntando aí, pouco mais de 19 mil pessoas, Bateu 20 mil pessoas. E o clássico Vila Nova e Atlético. No estádio do Uba, 5.150 pessoas. No estádio Antônio Ascioli, o Atlético colocou mais gente, 7.167 pessoas. Comandante Nivaldo Carvalho, você pega aqui em números absolutos, é uma vergonha. Quase 90 mil pessoas no Repá em 2 jogos, quase 80 mil pessoas em 2 jogos do Atletiba. Você junta aqui Vila Nova e Goiás, não deu 20 mil pessoas. Uma vergonha. Tem a questão dos estádios? Tem, mas os estádios também não estavam lotados nos principais clássicos. Para você, comandante, o futebol goiano vive crise de público nessa temporada? Qual a razão dessa crise e até que ponto essa falta de gente no estádio prejudica os nossos times até do ponto de vista financeiro? Fala, Superfera. Boa tarde, Nivaldinho. Boa tarde, Thiago. Um grande abraço a você, ao Tim, ao meu querido Santa Claus, o Jean Lopes, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Olha, esse público aí pequeno nesses jogos deve-se aos nossos dirigentes e ao fato de a gente não ter o Serra Dourada em condições de uso, Porque se o Serra Dourada tivesse funcionando, certamente esse público aí desses jogos seria muito maior, sem dúvida nenhuma. Chegaria ao ponto do Repá, do Atletiba? Não chegaria. Isso aí eu posso afirmar de maneira categórica. Porque se você pega, por exemplo, lá em Curitiba, eles têm 2 estádios grandes, que são a Arena e o Couto Pereira. Lá em Belém tem o Mangueirão, mas tem os estádios pequenos lá do Paysandu e do Remo, que se os jogos fossem realizados nesses estádios, seria mais ou menos igual o nosso aqui. O público. Então nós temos agregados 2 coisas aí nessa questão do nosso público que prejudicam, que é estádio pequeno e o fato de não podermos jogar no Serra Dourada esses jogos grandes. Por isso que eu acabei, não estava prestando muita atenção no início, eu pensei que nós estávamos pegando os jogos realizados entre essas equipes na temporada, Porque se você pega o Campeonato Goiano, os jogos realizados entre Goiás e Vila, Goiás e Atlético, Goiás e Vila especificamente, no Oba e no Estádio Venerável Camarada, e o jogo do Serra Dourada, você vai ver uma mudança de público extraordinária. Então nós temos esses 2 fatores aí que explicam isso. Mas, voltando a frisar, só para deixar bem claro, se todos esses jogos fossem realizados no Serra Dourada, nós não chegaríamos ao nível do Repá, lá de Belém do Pará, e também lá de Curitiba com o clássico de lá. 1h18 agora. A Center Pisos tem o maior showroom do Centro-Oeste com mais de 800 modelos. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. A Link Telecom faz com que você navegue, jogue online, maratone as suas séries preferidas e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos.
A Camargo você encontra os melhores preços e a maior variedade de discos Betiza do Brasil. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos. E atenção, Brasil, atenção, esse recado importantíssimo. Venha conhecer a nova loja da Autovia Motors, na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, tudo isso você encontra na Autovia. Vou pro chat ao vivo, mas eu preciso do teu like, hein? Não me deixa na chapada não, sapeca like e manda superchat também. O Chevy Freitas, Thiago Paysandu tá na zona do rebaixamento desde o começo da Série B e mesmo assim tem uma baita de uma média. Márcio Cordeiro, o dia que abrir a cabeça dos dirigentes, a gente voltará a ter clássicos com 2 torcidas no estádio Serra Dourada. Aí sim, poderemos ser comparados. Enquanto isso, não. Degmar Biju, boa tarde, meu amigo Thiago Menezes. Se o meu Goiás oferecer 1 milhão para o técnico subir para a Série A, o que vocês acham? Esses jogadores também vão querer. Por isso que o time não tá jogando bem. Belchior Batista, boa tarde. Tô ligado na Band News Goiânia. Sônia Carolina Ribeiro, Goiás foi mal, hein? Não colocou nem gente no estádio. E o Ellison Júnior também está participando, se é um Serra fica muito mais difícil. Cara, mas eu tenho o mesmo pensamento do Nivaldo, Tim. Se os jogos fossem no estádio Serra Dourada, a gente também não teria batido isso. Eu vou contar uma coisa aqui, Tim. Você não espalha não, ok? Você não espalha não, fica só entre a gente aqui. O torcedor do Pará é mais apaixonado que a gente, assim, num grau que não tem comparação. O vilanovense tem muita gente apaixonada? Tem. 30, 35% da torcida. Tem gente que só vai na boa. No Goiás, 30%. No Atlético, 25, 20%. A nossa quantidade de pessoas apaixonadas que vão em qualquer situação, ela é muito menor do que no Pará, por exemplo, do que em Curitiba. Meu amigo, o Paysandu colocou 21 mil pessoas no clássico contra o Remo para ser saco de pancada, porque o Remo já estava rebaixado. O Remo colocou agora aí, o Paysandu, um jogo que não valia nada lá no estádio da Curuzu, e colocou mais de 12 mil pessoas. Se algum time goiano tivesse na condição do Paysandu, a gente teria o quê de público aqui? 1.500. 1.500, e olha lá, Nivaldo. Olha lá. Então, assim, o futebol goiano vive uma crise de público e eu acho que esse é o grande ponto. Até que ponto esses números baixos de média de público prejudicam até financeiramente Goiás, Vila Nova e Atlético. Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro meu amigo Jean Lopes, pra Giovana, pro Moisés Início, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, em relação à questão de ser apaixonado ou não, eu vejo que não é nem esse caso. Para mim, o torcedor de Belém, no caso lá do Paysandu, do Remo, eles são mais participativos, colocaria dessa forma. Eles frequentam mais os estádios do que os times, do público, os torcedores goianos. Não quer dizer que são mais apaixonados. Eu vejo que os torcedores aqui de Vila, Goiás, Atlético também são apaixonados. Muitas vezes eles não são tão participativos em ir no estádio. Em relação a essa situação aí dos públicos, eu vejo que a falta do grande estádio, do Serra Dourada principalmente, ele fez uma diferença grande. Concordo plenamente com o Nivaldo. Para mim, mesmo tendo o Serra Dourada, a gente não bateria o público lá que teve no Repá, principalmente porque a capacidade máxima do Serra Dourada hoje é de 38 mil torcedores também. Em relação aos jogos que nós tivemos nesse Campeonato Brasileiro, se você pegar aí o público nesses estádios aí, principalmente entre Vila Nova e Goiás, praticamente teve capacidade máxima. O Oba tem capacidade para 10 mil torcedores, a Serrinha ali um pouco mais, mesmo assim nunca se coloca a venda, o ingresso, a capacidade máxima, sempre tem uma margem ali de segurança, então teve um público interessante. Só que se tivesse o Serra Dourada, eu imagino que nós teríamos nesses clássicos entre Vila Nova e Goiás uma torcida, um público acima de 20 mil torcedores. Não bateria nem o Repá, nem o Atletiba, mas teríamos uma média bem mais interessante. E essa falta do público, falta desses grandes estádios, eu vejo que atrapalha, porque o dirigente goiano hoje, ele não faz muita conta dessa questão do ingresso, né, do valor ali da bilheteria, porque a bilheteria ela não tem feito a diferença, porque também os ingressos são um preço um pouco mais baixo aqui no futebol goiano. A gente não tem ingressos com valores lá em cima realmente para ter uma renda bem significativa ao ponto de ajudar mensalmente os clubes. Então eu vejo que
que falta esse grande estádio, falta o Serra Dourada ali e o interesse dos dirigentes de jogarem no Serra Dourada, tanto que no Campeonato Goiano quem teve esse interesse foi o Vila Nova e o Goiás teve o interesse na final da Copa Verde, tanto que lotou o Serra Dourada, mesmo diante de uma equipe de fora, que no caso era o Paysandu. O Serra Dourada estava totalmente lotado, assim como nos jogos entre Vila Nova e Goiás pela semifinal do Campeonato Goiano, como o Vila fez lotando o estádio na final do Campeonato Goiano diante do Anápolis. Então eu vejo que a falta do grande estádio faz com que nós tenhamos aí um público reduzido. E aí a média de público nossa em comparação a esses grandes clássicos aí, do Repá e também o Atletiba, fica bem distante. Então eu vejo que a falta do Serra Dourada tem atrapalhado esse crescimento e a participação mais direta do público goiano. 1h24 agora, 1h24 em Goiânia. Gente, atenção, debate das feras, oferecimento Engilabor, segurança do trabalho. É com o timaço da Engilabor. Siga @Hiperboreira nas redes sociais, dicas, receitas, informações, grandes ofertas e muito mais. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E Danove Restaurante. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante. A Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Simplesmente imbatível quando o assunto é sabor. Um abraço pro Marco Antônio Gabriel, tá ligado? Torcida no Pará só se compara com a do Santa Cruz. Pela mentalidade dos nossos dirigentes, tá dando muita gente. Pois é, mas a mentalidade do povo lá de Belém do Pará é boa também? Essa é a pergunta que eu faço, gente. A mentalidade do povo do Pará é boa agora só pro Remo. O Paysandu é um time que fica muito mais na Série C e na zona do rebaixamento quando tá na Série B do que qualquer outra coisa. É por isso que eu tô falando pros senhores, é a questão da mentalidade. É a questão da mentalidade também do torcedor, da paixão, da entrega. Tem torcedor, gente, eu tô falando a verdade aqui pros senhores. Tem torcedor que só gosta da boa, ele só gosta da vitória. Eu conheço vários que são assim. Quando o Goiás tá ganhando, o cara é esmeraldino assim, cedo da tarde à noite. É vilanovense, meu Deus do céu. É atleticano, nossa, eu sou atleticano, eu sou atlético. Não aguenta 2 derrotas, some do estádio, cancela sócio. Então assim, cara, a gente precisa medir aqui também até que ponto a paixão aqui é gigantesca. Até que ponto que a nossa paixão ela é suficiente para que os 3 times sobrevivam. Acho que esse é o reflexo principal que eu estou citando aqui para vocês. E não é uma crítica àqueles que vão aos estádios. Esses estão de parabéns. A crítica é àqueles que sumiram dos estádios há muito tempo, né? Ô, Thiago, antes do Santa Claus, sim. Só rapidamente, pra você ter ideia do tanto que o nosso torcedor é infiel, o Goiás teve, já tem pouco, né? O Goiás já teve uma saída, um êxodo, vou colocar assim, de membro lá do... Como é que é o nome do associado lá? É o sócio do Goiás, né? Sócio torcedor? Sou Verdão? Não, Sou Verdão era do passado. É o sócio do Goiás. É o sócio. É o sócio Esmeraldino. Teve uma saída de uns 500 depois da derrota. Caiu para 9 mil, né? Depois da derrota pro CRB. Pra Chape? Pra Chapecoense. Pra Chapecoense. É loucura. Exatamente. Loucura. Aí você faz um show aí de um... Gustavo Lima. Eu não tenho nada contra esse pessoal, tá? Às vezes o pessoal, você tem contra? Não, absolutamente nada. Eu acho que são artistas que é uma legião de gente que gosta e shows caríssimos e enche, né? Enche, dá 18 milhões de arrecadação, um show desse aí. É loucura. Falta gente, né? Quer dizer, falta ingresso. Não falta gente, falta ingresso. Volta a imagem pra mim aqui, por gentileza. 1h27 da tarde, quero falar para você aqui da nossa Elo Forte Uniformes. Precisando de uniformes para a tua empresa? Visite o nosso Instagram, @Elo Forte Uniformes. Enviamos para todos os estados do Brasil. Tem também o nosso WhatsApp, 62981650131. Elo Forte Uniformes, a marca que veste a sua empresa. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Pega a promoção Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E Delta Certificadora. Micro, pequeno e grande empresário. Precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Ligue agora. 6239966699. Delta Certificadora. 1h28, Jean Lopes, vem pra mesa aqui também. Porque esse tema é polêmico e merece muita atenção da nossa parte, porque eu vou falar a verdade aqui. Se eu ficasse aqui apenas metendo o pau nas diretorias, cara, pra mim seria sensacional, porque é o discurso do politicamente correto, é o que você de casa quer que eu fale. Só que eu tenho que tocar aqui em todos os pontos. As diretorias goianas têm a responsabilidade delas? Tem, muito grande.
Digamos que a segurança pública do Estádio Goiás, que é a melhor do Brasil, tem a responsabilidade dela? Tem, por conta da questão da torcida única. A gente precisa enfrentar isso aqui. E o governador Ronaldo Caiado tentou enfrentar. Meteu o dedo na ferida. Mas o Ministério Público está atrapalhando até hoje a situação. Mas o torcedor também tem a sua participação. Eu acho que a gente tinha que ter muito mais paixão aqui no futebol goiano, cara. A gente tem 3 gigantes aqui. O Remo na Série D colocava mais gente que todas as nossas equipes na Série A. O Santa Cruz, agora na 4ª divisão, colocou média de público 4 ou 5 vezes maior que as nossas. Então alguma coisa também tem que ser feita do ponto de vista da torcida. O futebol goiano, Jean Lopes, ele vive uma crise de público nessas últimas temporadas e principalmente agora em 2025? Fala mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Thiago Menezes. Um grande abraço a você, uma boa tarde especial ao Nivaldo Carvalho, nosso comandante, ao Tim, nosso maestro, e claro, o boa tarde mais especial é para o querido ouvinte da Band News FM. Thiago, o futebol goiano vive crise de jogadores, de ídolos, de craques, né? Eu sou de uma época em que eu ia ao Serra Dourada, como a maioria das pessoas, para ver jogador bom de bola. Jogador que chegava lá e encantava com o seu futebol, né? Eu ia para ver o Luvanor, o Pastoril, o Valtair, né? Ia para ver o Baltazar, artilheiro de Deus, para ver o Zé Ronaldo do Vila Nova, craque de bola e tantos outros. Então, para começo de conversa, vive crise técnica. Agora, eu não acho justo, sinceramente, comparar a situação do futebol goiano em termos de público com os 2 estados ao quais você compara. Porque aqui nós não temos, né? Você citou isso, mas eu quero ressaltar. O Goiás encheu a Serrinha nos 2 clássicos que teve. Não tinha como pôr mais gente lá, contra o Atlético e contra o Vila Nova. Ele encheu, a torcida do Goiás foi lá e colocou o que o estádio comportava. Não tem jeito de fazer mais do que aquilo. A do Vila Nova é a mesma coisa. O Oba tem capacidade para 10 mil pessoas, lotou contra o Goiás. O Atlético, sim, a gente sabe que o Atlético teve muito tempo numa situação muito difícil, foi perdendo torcida, não foi renovando, e de um tempo para cá já está renovando seu torcedor. E logo, logo vai encher o seu estádio também em qualquer jogo. Então, eu acho que esse é um problema. Segunda coisa, você pega Paysandu e Remo, são 2 torcidas, e eles não conseguem colocar 40 mil pessoas num estádio que cabe 56. Eu não sei onde está essa maravilha toda de torcedor do Pará, que num clássico entre os 2 maiores rivais, não consegue encher o estádio. Goiás e Vila encheram os estádios aqui no campeonato, encheram o Serra Dourada no campeonato goiano. O Goiás sozinho colocou 40 mil pessoas contra o Paysandu na Copa Verde. E o Vila Nova contra o Anápolis no campeonato goiano colocou 40 mil pessoas. Aqui, a gente, além de não poder colocar 2 torcidas ao mesmo tempo, a gente ainda tem o limite dos estádios. Eu acompanho futebol goiano há décadas e o Serra Dourada sempre lotou em grandes jogos que envolviam principalmente Goiás e Vila Nova. Nós estamos num momento desfavorável pela questão do Serra Dourada, o nosso grande palco, o estádio de todos os goianos, está sob reforma. E mesmo antes ele ainda estava ativo, eu não sei por que a cabeça pequena dos dirigentes do nosso futebol prefere jogar nos seus estádios acanhados. Atlético e Curitiba, né, que você citou, Atlético, Paranaense e Curitiba, 36 mil pessoas é pouco demais para um clássico com 2 times do tamanho que são Curitiba e Atlético. Eu não vejo essa maravilha. Era o que cabia, né? Não. Era o que cabia, né? Era o que cabia. Não, o Couto Pereira faz mais que isso, cara. Não, tá doido? Qual é a capacidade do Couto? Couto Pereira cabe no máximo 38 mil pessoas. E o ingresso a R$120, me informa aqui o Rogério Igor, que mandou o superchat pra gente, R$10,90. Ingresso caro e completamente lotado, Couto Pereira. Não cabia mais ninguém, não. E 2 torcidas também. Tudo bem, então. Tudo bem. Mas a gente também, a gente que eu digo, os times de Goiás, principalmente Vila e Goiás, nesses clássicos lotaram seus estádios. Agora, eu tenho sido, há muitos anos, o maior crítico aos dirigentes do futebol goiano, principalmente do Goiás, por abandonar o Serra Dourada. Porque agora eles não podem jogar lá, mas o Serra Dourada ficou parado aí, eles podiam jogar lá e não queriam. Foi a partir daí que o Goiás começou a se apequenar no cenário de futebol brasileiro.
Vou te falar uma coisa, Thiago, para terminar meu comentário. Se Goiás e Vila estão disputando vaga, como estão Curitiba e Atlético Paranaense, e joga no Serra Dourada, né, com a capacidade dele de verdade, porque eles colocam 38 mil por questão de segurança, mas ele cabe 65 mil pessoas. Goiás e Vila disputando uma vaga para a Série A, com as duas torcidas, dá mais de 50, de 60 mil pessoas, fácil.